em 2 Timóteo, no seu capítulo número 3, verso 14, diz assim: Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, que desde a tua meninice sabes a Sagrada Escritura, que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. E aqui ele continua associado. Confesso que é a primeira vez ministrando, dá um nervoso. Aqui em Timóteo, o conselho que Paulo deu para Timóteo, todos nós jovens devemos levar para a vida. O conselho tem que permanecer na fé. Mas permanecer na fé não é tão fácil assim. Porque vai ter hora que a gente vai querer desistir, vai ter hora que a gente vai querer deixar tudo de lado. Mas a gente tem que saber que a gente não pode se conformar com esse mundo. A Bíblia vai dizer, lá em 2 Timóteo, no capítulo número 2, verso 13, diz assim: se formos infiel, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. O tema de hoje iria ser sobre sal da terra e luz do mundo, só que eu decidi trazer o conselho de Timóteo para a igreja, não foi somente para os jovens. Às vezes tem irmão que precisa do conselho de Timóteo, e o conselho é: eles podem, você não. Quem nunca aqui já entrou numa roda, viu que todos estavam fazendo uma coisa e queria fazer igual, mas sabia que podia. Muitas vezes o inimigo ele chega desprevenido, muitas vezes o inimigo está esperando uma brecha. Assim como foi passado na reflexão da nossa irmã Letícia, ele fica só esperando uma brecha. Muitas vezes a gente abre essa brecha sem perceber. A gente deixa de orar, a gente deixa de jejuar, a gente deixa o conselho de Deus de lado e tenta ir para o mundo. Isso porque a gente tem que saber que não se pode comparar o amor de Cristo com os vazios do mundo. A gente tem que saber que Deus nos chamou para ser a luz do mundo. Deus nos chamou para ser luz, não lanterna que só se liga em dia de chuva. Deus nos chamou para ser o sal da terra, que é para temperar o mundo todos os dias, não somente no dia de chuva. A gente aprende aqui na Bíblia sobre a desobediência. A gente tem vários exemplos como desobediência, como Sansão, também como Jonas. Confesso que hoje não entendi Jonas, queria fugir do chamado de pregar, mas a minha vontade falou mais alto. Em Sansão, Juízes, capítulo 16, verso 1. Diz assim: e foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Ali Sansão já tinha dado uma brecha para o inimigo. Sansão sabia muito bem que ele não podia ter algo com Dalila, mas Sansão não escutou a voz do Espírito, ele escutou a voz da carne. E eu entendo Sansão porque muitas vezes a gente vai deixar o nosso propósito de lado. Muitas vezes a gente vai querer o que é estético, a gente não vai olhar para o coração. Sansão sabia sim que Dalila não era para ele, mas Sansão não ligava, sabe? Porque Sansão também era um jovem, que às vezes a gente pode estar que nem Sansão, a gente pode estar olhando para algo do mundo, desejando, mesmo sabendo que é errado. Sim, vai vir aquela vontade carnal, mas muitas vezes a vontade carnal fala muito mais alto do que é espiritual. A gente sabe o que é certo e é errado. Os jovens da geração eleita sabem muito bem o que é certo e o que é errado. A gente sabe que sim é sim, não é não. Mas muitas vezes a gente pegamos o não de Deus e não ligamos, fazendo que nem Sansão. Sansão, em Juízes vai narrar a história de Sansão. Sansão foi um homem escolhido, foi um homem ungido. Foi um homem que desde o ventre ele já tinha ali um propósito, uma aliança com Deus. Mas quando Sansão se entregou de primeiro ao pecado, ele falou assim: nada aconteceu comigo, então vou continuar pecando. Então Sansão muitas vezes é que nem muitos jovens por aí: peca, vem à igreja, peca e vem à igreja. Sansão teve uma época que Sansão falou assim: olha como eu peco e o Espírito não se retira de mim. Só que mal sabia Sansão que o Espírito já tinha se retirado dele há muito tempo. E muitas vezes somos assim, quantas vezes a gente dá brecha, esquece de vigiar, e pensamos que só porque a gente louvou um hino bonito e viu um irmão, um jovem chorando, achamos que a gente ainda está com o Espírito, mas se a gente não vigiar, a gente acaba que nem Sansão. Sansão foi um homem que caiu em tentação. Muitas vezes somos que nem Sansão, muitas vezes a gente olhamos para a estética de uma coisa, mas esquecemos da estética do mundo. A estética espiritual, a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado.
Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Não despreze o dom que há em ti, qual foi te dado por profecia, com a imposição das mãos de presbitério. Então, o conselho de Deus para nós nessa noite é: não despreze o dom que há em ti. Mas, Senhor, eu estou indo à igreja, eu não estou desprezando o dom. Não adianta a gente vir sentar no banco se a gente não faz a diferença lá fora. Hoje foi dito aqui no ensaio pelo irmão João Gabriel que a gente vê o que ele faz aqui dentro, mas não sabemos o que ele faz lá fora. Às vezes você pode ser uma pessoa aqui, pode pregar sobre o amor de Deus aqui em cima, mas lá fora, naquela rodinha onde você sabe que só tem escarnecedores, você continua calado fazendo piadinha junto com eles. Eu digo isso porque a escola é um ambiente onde a gente mistura pessoas certas com pessoa errada. Eu digo isso porque na minha sala a única cristã lá sou eu. E é cada coisa que a gente tem que fugir, porque se a gente não vigiar, só o pensamento a gente já está pecando. Não estou julgando ninguém, até porque eu não sou santa. Mas eu estou falando que se a gente não vigiar, a gente acaba que nem eles. Se a gente não vigiar, entra uma faixa nos nossos olhos espirituais, a gente não consegue mais enxergar o que é certo e o que é errado. Assim também, a gente deve vigiar porque muitas vezes a gente acaba adormecendo o nosso dom, mas não é porque Deus quer, mas sim porque a gente não vigiou. Talvez tenha um dom dentro de você que você não despertou porque você ainda não acordou. Não é sobre vir aos cultos, ver pessoas pregando que isso vai te acordar. É pelo contrário, é você acordar na madrugada, ajoelhar seu joelho e começar a orar. É você jejuar, querendo saber o que é certo e o que é errado. Quando a Bíblia nos diz que a gente é sal da terra e luz do mundo, a gente tem que vigiar, porque muitas vezes a gente vai ser confundido. Muitas vezes Jesus vai nos colocar em situação para saber se a gente está ali por amor a Ele ou não. Mateus 22, 14. A Bíblia, vamos falar agora sobre o chamado. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não adianta você ser chamado e você não querer fazer a diferença. Milena, como assim? Não adianta você estar no grupo de jovens se você não busca Deus verdadeiramente. Não adianta você estar vindo à igreja por pessoas se dentro de ti o seu dom já morreu. Não adianta você subir e pregar uma palavra bonita e lá fora você não conseguir pregar sobre o amor de Jesus para aquelas pessoas que necessitam. O chamado, eles são para muitos, mas os escolhidos eles são para poucos. Alguns escolhidos, eles não têm escolhas. Tantas vezes os escolhidos tentam sair da igreja, tentam sair do grupo, é tudo na hora da raiva, quem nunca? Mas quando você é escolhido, tem algo diferente. Quando a pessoa é chamada, ela entra em um grupo e na primeira lutinha onde ela existe, Deus permite ela sair. Deus permite falar, você quer sair, você sai. Assim como ele fez com o filho pródigo. O filho não foi o pai que foi até o filho, foi o filho que veio até o pai. E assim temos que ser também. Deus não precisa de mim, eu preciso de Deus. Deus não precisa de você, você precisa de Deus. Não adianta eu falar que eu sou um soldado de Jesus, eu sou do exército, se eu mesmo não combato no combate. Se eu mesmo, na primeira luta eu já quero cair. Tem luta que machuca, tem luta que dói, mas a gente está aqui para fazer a diferença, porque como já diz em Mateus, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tem escolhidos nessa noite que aqui não sabem que são. Tem pessoas que já tentaram de tudo que tem jeito de afastar da igreja, mas sempre acabaram nelas novamente. Às vezes, na hora que, dependendo da situação, você quer sair do grupo. Dependendo da situação, você já não quer mais pregar. Dependendo da situação, você quer jogar tudo pro alto e falar, vamos jogar no mundo, nada vai acontecer. Só que aí você lembra que você não é o chamado, você é o escolhido, então você não tem escolha. Uma vez me falaram que o escolhido ele não tem escolha. E hoje eu sou a prova viva que isso é verdade. Quantas vezes eu já quis sair da igreja, mas Deus falava, você não vai sair porque você encontrou o seu lugar. Você não vai sair dali. Você só vai sair daí quando eu voltar. E muitas vezes é assim. Vamos falar agora sobre propósito. Meu Deus. Em Romanos, no capítulo 12, capítulo 12, versículo 2. Diz assim:
E não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade e perfeita vontade do Senhor. Então aqui Romanos está dizendo, não sejam conformados. Mas Jesus, eles podem, assim como Paulo falou para Timóteo, eles podem, você não. Sabe por quê? Porque eles são chamados, mas você é escolhido. Muitas vezes a gente vai olhar, vai falar assim, mas que injusto, eu pedi primeiro, eu fiz isso primeiro, mas ele que estava lá fora ganhou algo que eu queria há muito tempo. A gente deve vigiar, porque vai ter momentos que a gente vai querer cair. A gente deve vigiar, porque vai ter momentos que a gente vai olhar para o povo de fora e falar, eu estou aqui buscando, eu estou aqui sofrendo, e ele está lá fora sem fazer nada, está ganhando tudo, está ganhando muito. Mas já diz a Bíblia, o que vale você ter o mundo se você não tem a Deus? O que vale eu ter tudo nesse mundo se eu não tenho a presença de Deus? Aqui já estamos falando sobre propósito. Então, em Romanos ficou um aviso para nós, que a gente deve vigiar, porque a gente muitas vezes a gente não sabe o que a gente chega na hora da raiva, mas Deus sabe, Deus conhece o futuro. Antes mesmo de mim subir aqui, Deus já sabia muito bem que queria chegar até o coração de vocês. Uma palavra, ela não volta vazia. Aqui em propósito, em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12, vai dizer assim, ninguém despreza a tua mocidade, mas sejamos os fiéis na palavra, no trato, no amor do Espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, qual foi dada a profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifestado a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina perversa nessas coisas, porque fazendo isso te salvará. Quanto a ti, como aos que te ouvem. Então você não pode simplesmente pregar só para ti. Tem pessoas que vai ser salvo através de nós. Tem pessoas que muitas vezes estão precisando de nós lá fora. E se a gente cair agora, como ficam essas pessoas? Pode chegar no grande dia, Deus olhar para você e falar, tá vendo aquela alma que está lá no inferno? Ela esperou por você, mas como você não fez a diferença, você vai pagar o preço da alma dela. Então não adianta eu estar aqui pregando a verdade, falando sobre santidade, se lá fora, no meio dos pecadores, eu não tenho coragem de abrir a minha boca. Deus, Ele não quer pessoas que falam bonito, Deus quer pessoas que têm um coração puro de verdade, que preguem a palavra. Muitas vezes a gente vai olhar para fora e vai falar assim, meu Deus, como que eu pude deixar isso escapar das minhas mãos? Só que é aquilo, Deus, Ele não está nem aí para material. Deus, Ele prefere ver você perdendo coisa do que te perder. Deus às vezes vai olhar para ti e vai falar, essa amizade não é para você. Deus muitas vezes vai olhar e vai falar, essa companhia não é para você. Quantas vezes a gente perde amizades do mundo, pessoas que a gente considerava há muito tempo, a gente falava, mas Deus, essa pessoa um dia veio comigo para a sua presença. Deus fala assim, foi tempo. Mas tem tempos que não é mais para ser vivido. Tem coisas que a gente tem que parar de se lixar. Tem coisas que a gente tem que deixar na mão de Deus. Eu imagino que quando Paulo dava esse conselho a Timóteo, é porque Timóteo muitas vezes pensava em desistir. Mas muitas vezes é assim. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em olhar para trás? Quem nunca pensou em deixar o propósito de lado? Várias vezes a gente deixa esse propósito de lado. E muitas vezes, por incrível que pareça, dói. Tem coisas que a gente vai perder, que vai machucar. Mas a gente sabe muito bem que isso é uma coisa para a nossa evolução espiritual. Tem coisas que a gente vai olhar para trás e vai falar, como que eu perdi isso? Mas também tem coisas que a gente vai olhar para trás e vai falar, ainda bem que eu me livrei daquilo. Ainda bem que eu parei de andar com fulano ou com fulana. Ainda bem que eu parei de trocar uma ideia que não era de Deus com ela. Ainda bem que eu parei de entrar naquela rodinha de escarnecedores, aonde só tinha coisas de drogas, coisas de bebidas e coisas mundanas. Tem pessoas que a gente precisa salvar a alma, mas tem pessoas que a gente também deve tomar cuidado ao falar com elas. Quem aqui nunca teve naquela rodinha, que nem eu imagino Timóteo olhando para Paulo e falando assim, mas por que ele escolhe? Por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo ou não? E ele falava, porque ele é chamado e você é escolhido.
nós não devemos obedecer a Deus. Todas as vezes que alguém desobedeceu a Deus na Bíblia, se deu mal. Sansão caiu em tentação, perdeu a força. Jonas foi parar em um lugar que ele não queria. A mulher de Ló virou sal. E tendo esses exemplos, a gente ainda persiste em desobedecer a Deus. A gente deve tomar cuidado em o que a gente fala e o que a gente prega. A gente tem que pregar a verdade. Ah, mas vai doer em fulano, vai doer nisso, vai doer naquilo, vai matar o meu ego. O ego humano, ele odeia ser confrontado, ainda mais com a palavra. Não existe pecado que se esconde de Deus. Não existe pecadinho, não existe pecadão, tudo é pecado. E o pior pecado que a gente pode fazer dentro de uma igreja é a mentira. É a gente falar sobre o amor de Cristo aqui é possível, que lá fora a gente não vive. É a gente pregar para vocês ficarem em santidade e lá fora não caem em santidade. A gente devemos ter cuidado com o que a gente faz, principalmente lá fora. Pois lembra, vocês, eu não sei vocês, mas lá na minha sala todo mundo sabe que eu sou cristã. Ainda mais depois que eu postei a foto do curso. E ali eles me veem como um exemplo. Se eu falei aquilo, eles vão olhar e falar, se ela é cristã e está falando, quem é nós para não falar? Mas se eu falo algo ali sério, todo mundo já se corrompe, já fica quieto, sabe por quê? Porque se você for um cristão ou uma cristã posicionada, você vai ser reconhecido. Não vai ser só reconhecido como ele ou ela vai na igreja, mas tem nada demais. Nunca vi um vídeo cantando, nunca vi um vídeo pregando, nunca fiz aquilo. Fora que a atitude dele é isso. Fora que a atitude dela é aquilo. Mas se a gente, eu falar que eu sou cristã, não me faz ser cristã. Eu falar, é que nem foi dito hoje também, de novo, pelo irmão Gabriel no ensaio. Eu estar na garagem não me faz ser um carro. E assim é aqui na igreja. Não adianta eu estar na igreja. Eu estar na igreja não adianta, eu estando na igreja não me faz casal. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a caridade, a paz, com os que com o coração puro invocam ao Senhor, e rejeita as coisas loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Meu Deus! A gente deve ter cuidado, tem hora que a gente tem que vigiar, até mesmo em amizades. Por que eu digo isso? Satanás, ele é tão estratégico que muitas vezes ele não vai colocar a situação para você viver, ele vai colocar pessoas ao teu lado. Ele vai colocar uma pessoa que vai falar assim, pô, faz isso, eu faço isso, não dá nada não. Mas vocês têm que lembrar, muitas vezes essas pessoas não conhecem verdadeiramente a Cristo. Quantas pessoas estão em igrejas e não conhecem a Cristo? E o exemplo que ela passa lá fora é de ruim para pior. A gente tem que saber com quem a gente senta, a gente tem que saber o que sai da nossa boca. Eu não posso pregar santidade aqui e com a mesma boca eu falar sobre coisas ilícitas lá fora. E com a mesma boca eu blasfemar lá fora. O pior pecado que existe é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quantas pessoas brincam com isso? Pessoas falam, agem como se não houvesse só amanhã, sabendo elas muito bem, principalmente pessoas da igreja, que Cristo pode voltar para elas ainda hoje. Cristo pode voltar para nós ainda antes de eu acabar a palavra para vocês. E muitas vezes a gente não está preparado. Muitas vezes a gente vai se fingir de cego. Muitas vezes a gente vai precisar tomar muito cuidado com o que a gente faz, porque a gente está sendo exemplo lá fora. Eu não posso ser uma luz aqui e lá fora eu ser uma vela que qualquer um chega e apaga. Eu não posso ser sal aqui e lá fora não ter sabor. Como já diz em Mateus 5, em Mateus vai dizer assim, se você não for sal, como há de se salgar? Se o sal for insípido, como há de se salgar? E assim é com nós. Se nós não prestamos para um dia pregar para uma pessoa que está lá fora, para que nós estamos de pé? Para que fomos levantados nessa geração? A gente tem que olhar para dentro de si mesmo. E desde pequeno a gente tem que saber o que sai da nossa boca. A gente tem que saber o que a gente fala. A gente tem que saber como que a gente age. Porque querendo ou não, um dia eu e você vamos prestar conta disso. Querendo ou não, um dia Deus vai cobrar de mim e de você. Em Juízes, capítulo 16, vai dizer assim, ó. E disse,
capítulo 16, versículo 20. Versículo 28 diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor: Senhor Jeová, peço que lembre-te de mim, fortaleça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então Timóteo, depois que ele caiu em tentação, ele foi chorando aos prantos do Senhor. Ele foi pedindo misericórdia do Senhor. Mas ele mal sabia que Deus era misericordioso sim, que ele iria perdoar a Sansão, querendo ou não. Só que quando Deus, eu imagino que Deus deve pensar assim, eu dei uma confiança para ele. Eu me desenhei em Sansão. Para ele no futuro cair em tentação. Sansão sabia o que era brecha e o que não era brecha. E assim é comigo com você. A gente sabe quando a gente está dando brecha e quando a gente não está dando brecha. Como que a gente sabe, Milena, que a gente está dando brecha? Quando você, que se diz cristão ou cristã, está naquela rodinha de escarnecedor e continua com o assunto que veio te cortar falando do amor de Cristo. Quando você, cristã ou cristão, está ali vendo uma coisa que claramente é blasfemo contra Deus e dá risada. Mas eu não falei nada, eu só estava quieta, mas independente estava participando. Se fosse você, Cristo não permitiria. Mas a gente tem que entender também que tem coisas que a gente não vê, não ouve, mas Deus nos conta. Muitas vezes Deus vai nos fazer, ainda nessa geração, quando a gente está na caminhada cristã, se levantar de algumas mesas, porque Deus ouviu o que você não ouviu e viu o que você não viu. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Sansão para mim é o maior exemplo de desobediência. Mas falando também de propósito, a gente tem que saber que além da dor, sem luta não há vitória. Se a vida do cristão está sendo gostoso, a gente deve vigiar, porque a lei não está certa. A palavra, ela é doce aos lábios, mas ela é muito amarga quem aceita carregar. Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui nunca viu, ou um dia vai ver, queira ou não, viu uma coisa que você amava muito, você quer ter deixado para trás, porque aquilo te afastava de Cristo. Tem vezes que a gente vai priorizar pessoas e Deus vai nos permitir perder elas, independente de tudo ou não. Aí às vezes a gente vai chegar para Deus e a gente vai voltar para o fim dele. A gente vai falar: o Senhor permite tudo, por que o Senhor permitiu aquilo? E Ele vai dizer: porque eu prefiro perder coisas do que perder. E assim eu deixo uma mensagem para os jovens essa noite, que a gente tem que estar atentos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez hoje seja a minha primeira e última vez pregando para vocês. Talvez hoje seja a última vez que vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Já pararam para pensar que Cristo pode voltar para um de nós aqui hoje? Cristo pode voltar para você ainda hoje. Não somente para você, como para mim também. A gente tem que chegar e fazer a diferença, para que no grande dia, Deus não olhe para a gente e diz: em vez de você trazer elas para mim, você afastou elas de mim. A gente tem que ser exemplo aqui. Mas Milena, eu não sou exemplo nem na minha casa, não sou exemplo na igreja. A gente deve vigiar com isso. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Assim como Sansão sabia o que era certo e o que era errado. Assim como a mulher de Ló sabia o que era certo e o que era errado. Assim como Jonas sabia o que era certo e o que era errado. Ló sabia. A mulher de Ló sabia que se ela olhasse para trás não ia ter outra. Mesmo assim, ela teimou e olhou. Desobediência. Jonas sabia que ele, querendo ou não, ele ia ter que pegar. Olhou para trás, tentou fugir, parou dentro de um peixe. É desobediência. Sansão sabia muito bem que ele não podia ter um caso com Dalila. Ele teve. Acabou que estava sem força. Desobediência. A gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que a vida nos oferece vai um dia nos fazer sábio. A gente tem que saber, a gente não pode confundir. Porque muitas vezes a gente vai ver pessoas com... Eu vou dar um exemplo. Pessoas com religiões diferentes. Muitas vezes a pessoa vai tentar te convencer que a religião dela é vista como isso, mas não é aquilo. Mas a gente sabe muito bem que em Mateus 6, capítulo 24, Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar, um outro de amar,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir Deus e a Mamon. Então assim a gente tem que ser. Eu não posso amar a minha religião e amar outra religião. Mas Milena, Jesus é amor, mas ele também é justiça. Jesus ele é amor, mas ele também é verdade. Você pode sim amar o outro irmão, mas você tem que pregar contra ele. Você tem que saber o que você se posiciona na hora que você está lá. Muitas vezes chegaram até mim, ainda esse ano, e falaram assim, mas minha religião é vista como isso, mas minha religião fez isso e isso, porque ela é uma religião do bem. Mas a gente sabe muito bem que não há outra religião a partir do momento que você adora Satanás. A partir do momento que você adora coisas que estão lá no inferno. O povo da religião, de uma tal religião, eles sabem muito bem de onde vem tal coisas, de onde é isso aqui, isso ali, mesmo assim eles persistem naquela religião. A gente tem que saber que a porta do céu ela é estreita. Eu não vou entrar com meus pecados, eu não vou entrar. Muitas vezes a gente pode pensar assim, eu me batizei, eu estou na igreja, eu estou no grupo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, agora eu sou salvo. Mas não adianta nada eu ser batizado, eu estou aqui pregando, se eu cometo a luxúria, se eu cometo a fornicação, se eu cometo a mentira, a blasfêmia. No céu você tem que entender que a porta é estreita. Não vai ser pai e mãe que vai salvar. Não vai ser amizade que vai salvar. Não vai ser pastor que vai salvar. Não vai ser líder que vai salvar. Não vai ser relacionamentos que vão salvar. A gente tem que parar de priorizar coisas que não contemplam a Deus. Eu tenho que parar de priorizar aquela amizade. Eu tenho que parar de priorizar a minha família. Milena, como assim? Primeiro Deus, depois sua família. Não primeiro sua família, depois Deus. Porque você não teria sua família se não fosse Deus. E muitas vezes a gente pede por algo, quando Deus dá, a gente não cuida. A gente tem que saber o que a gente faz. Você priorizando a sua família, você não vai entrar no céu, porque não é a sua família que morreu por você numa cruz. Você priorizando o seu relacionamento, seu casamento, não vai entrar no céu, porque não foi seu esposo ou seu namorado que morreu numa cruz por você. Você não vai entrar no céu se priorizar a amizade, porque não foi seu amiguinho ou sua amiguinha que morreu no céu por você, que morreu numa cruz por você. A gente tem que saber que muitos que disseram, amanhã eu mudo, hoje se encontram no inferno. Quantos no inferno queria ter apenas uma oportunidade de estar sentado onde você está agora, ouvindo a palavra para vir na frente de Jesus? Quantas pessoas um dia olhou para trás e falou, eu era feliz quando eu estava na igreja, depois que eu saí, tudo desmoronou. Mas elas saíram porque elas quiseram. Elas saíram, mas Milena foi do inimigo, sim. Mas vocês acham mesmo que todos que estão aqui já não passaram por um momento de dor? Já não passaram por um momento em que queria jogar tudo pro alto? Mas a partir do momento que a sua mente é fraca, você vai sair da igreja. A partir do momento que a sua mente é fraca, você vai sair do grupo. A partir do momento que a sua mente é fraca, você vai despriorizar a Deus quando acontecer alguma coisa. Muitas vezes acontece que a gente joga a culpa em Deus, mas esquece que quem errou primeiro foi nós. Muitas vezes a gente joga a culpa em Deus, sabendo que muitas vezes quem priorizou família, amizade, relacionamentos fomos nós. Meu Deus. Quando, eu vou dar Sansão de exemplo, quando tudo aquilo aconteceu com Sansão, foi porque ele priorizou a igreja, priorizou Deus? Não, ele priorizou quem? Responda, igreja, ele priorizou quem? Isso, ele priorizou o desejo dele. Ele pensou assim, eu já fiz isso uma vez, não deu nada, eu vou fazer de novo. Sansão sabia muito bem que Dalila não era para ele, assim como às vezes eu e você sabe que falsa amizade não é para a gente. E a gente persiste nela. Muitas vezes a gente persiste naquele pecado. Mas é um pecadinho. Não tem pecadinho. Pecado é pecado. Mas Milena, se eu fiz isso, mas quando eu cantei deram glória, mas quando eu cantei fizeram isso. Sansão também achou que o Espírito estava nele. Às vezes, pessoas que pregam em cima de altares ou que louvam, lá fora, com a mesma boca que elas estão pregando, elas falam mal do Senhor. Lá fora elas dão maus testemunhos. Mas a gente tem que saber vigiar. Um conselho, a gente tem que saber, principalmente nós jovens, que eu e você, a gente não foi chamado, a gente foi escolhido. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas o jovem fulano lá, ou a fulana lá é tão forte.
Mas não sabemos nós que talvez o dia que ela está mais forte é o dia que ela mais sofreu na vida. O dia que ela estava voltando foi o dia que ela mais escutou coisas contra ela. Em 1 João, no seu capítulo número 2, no versículo 14, diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já nem seja o maligno. Então Deus escreveu eu e você, não foi para ficar sentado em um banco assistindo outras pessoas pregar, mas foi para tomar atitude, começar a orar, começar a vigiar, para um dia estar pregando para as pessoas. A gente tem que saber que a gente tem que ser a luz do mundo, não lanterna que só liga o dia escuro. A gente tem que saber que a gente foi levantado para temperar o mundo, não para ajudar a ficar com o mau gosto. A gente tem que saber muitas vezes que nem foi passado aqui uma vez, que nem todo lugar que é confortável é o lugar que você deve estar. Você pode estar confortável em certas amizades, você pode estar confortável em certas rodas, você pode estar confortável em certos relacionamentos, mas às vezes o seu relacionamento, a sua amizade, ou até mesmo o seu grupinho, não é o seu lugar. Porque muitas vezes a gente vê pessoas se desviando por causa de outras pessoas. Mas, Milena, por que elas se desviam? É porque elas priorizaram as pessoas do que priorizaram a Deus. Que nem foi dito aqui hoje que a gente tem que saber o que a gente faz e o que a gente não faz. A gente tem que saber que não é só porque eu estou naquele ambiente que eu preciso ficar que nem ela. Como foi dito hoje aqui no ensaio, que a gente tem que saber que o fato de mim estar em uma garagem não me faz ser um carro. Então, o fato de mim estar na roda de pecadores não me fazem ser um pecador. Eu vou ser pecador se eu quiser. Você sabe muito bem o que você faz e o que você deixa de fazer. A gente sabe muito bem que pessoas lá atrás, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus sofreram. E a gente que tem o livro-arbítrio para pregar sobre o amor de Cristo, para escolher a nossa religião, muitas vezes não queremos isso. Sempre que tem um culto de missões aqui, a gente sabe o que pessoas lá fora passam para poder falar do amor de Cristo. E eu e você, aqui, livre para abrir uma Bíblia em uma praça pública para falar do amor de Cristo, preferimos só saber de Cristo em dia de quarta, domingo e sábado. Tem pessoas que geralmente elas nunca oram, mas elas oram de tudo. Mas Milena está certo, não está errado, porque Cristo permite ela acordar todos os dias, não somente em dia de culto. Cristo, enquanto você continua acordando, Cristo está te dando mais chance para você fazer a diferença. Enquanto você está acordando, Cristo está te dando mais chance para você falar do amor de Cristo. Deus Jesus. Enquanto você está acordando, é porque Cristo te guardou à noite. E às vezes a pessoa acorda assim, e a primeira coisa que ela fala é xingar porque ela acordou. Nossa, mas já acordei, nem deu tempo de dormir. Mas mal sabe ela que tem pessoas que se deitou na mesma noite e não levantaram. A gente tem que saber o que a gente faz, a gente tem que saber como a gente age, como a gente fala. Porque eu e você, a gente pode ser exemplo para uma pessoa. Quando você blasfema, essa pessoa pode blasfemar. Quando você fala o nome de Cristo, essa pessoa pode ouvir e lembrar do coração dela. O evangelismo que teve, semana retrasada, teve. É que a diaconisa Priscila não está aqui, mas eu e ela, a gente estava subindo o morro para chegar até onde todo mundo estava, e ali a gente encontrou um moço, e a gente viu o medo desse moço. Quando ele viu todo mundo, ele correu, ele pegou o carro dele, e aí eu falei assim para a pessoa assim, vamos atrás dele. A gente foi atrás dele, e quando a gente chegou, ele já olhou pensando que a gente ia julgar ele. Só que pelo contrário, a gente chegou nele, fizemos uma oração, falamos do amor de Cristo por ele. E aquele homem, a alma dele estava sardento disso, a alma dele estava precisando daquilo, porque ele começou a chorar. Ele começou a chorar falando que ele sabia, só que tinha vezes que não tinha como acreditar que Cristo ainda amava ele. Só que eu falei para ele que tem dias que a gente vai precisar de um abraço, e em vez de um abraço a gente vai receber julgamento. Vai ter dia que a gente vai chegar no culto destruído, capenga. E quando a gente precisar de um abraço, olhar para o lado, não vai ter ninguém lá. Mas nós sabemos, gente, que quando não tem ninguém lá, não é um sinal que você está sozinho, é um sinal que ninguém está te abraçando, não é um ser humano pecador, mas sim o Santo Espírito Santo.
a gente tem que saber que eu e você temos que ser diferentes nessa geração. Deus, Ele não quer que a gente seja só mais um que vai sair daqui para o mundo. Deus quer que eu e você leve pessoas para a vida eterna com Ele. A gente tem que ser luz e não lanterna, como eu disse. Então, a partir de hoje, a gente deve começar a vigiar. O conselho para os jovens nesta noite é, principalmente para a geração eleita, não ameis o mundo, nem o mundo lá. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos é sobre a árvore da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente tem que saber que por mais que a sua amiga ou o seu amigo está fazendo algo de errado, a gente não pode aplaudir ou ficar quieto. A gente tem que chegar e confrontar ele ou ela com a verdade. Aquela rodinha de escarnecedores, às vezes a gente está lá conversando numa boa e a gente vê uma amiga nossa falando mal de outra amiga que também não é com a gente. Em vez da gente ajudar ela a falar mal, a gente tem que olhar para ela e falar: para com isso. Ou a gente tem que corrigir ela. O fato de você ser amiga não te dá o direito de você permitir ela pecar e ficar quieta. Assim como muitas vezes Cristo nos corrige, a gente tem que corrigir o que a gente vê que está errado. Muitas vezes a gente vai ver pessoas que a gente ama fazendo coisa errada. Em vez de me aplaudir, eu vou ter que julgar ela. Mas eu vou julgar falando que eu sou perfeito? Não, você vai julgar ela, confrontando ela com a verdade. Então, que a gente venhamos saber nesta noite que eu e você, a gente foi levantado para fazer a diferença. Assim como Timóteo não permaneceu, assim como Timóteo queria sair, mas não foi permitido, assim é comigo com você. Às vezes vai dar aquela vontade louca de subir da igreja, ou até mesmo sair do grupo. Mas Deus vai olhar e vai falar. Às vezes a gente vai falar assim: mas Deus, fulana, saiu do grupo, saiu da igreja, por que eu não posso? Deus vai falar: porque ela foi chamada, mas você foi escolhida. Ela sabe muito bem o caminho de volta para casa, mas você não pode se perder, porque tem algo ardendo esperando por você. Talvez se eu tivesse caído, eu não teria lá falado do amor de Cristo para aquele homem. Talvez aquele homem nunca tivesse recebido o abraço do Espírito Santo. Talvez aquele homem, aquele dia, poderia ter suicidado pelo fato de ninguém falar do amor de Cristo para ele. Você sabia que tem almas que morrem perto de você, espiritualmente, porque em vez de você abrir a boca para falar de Deus, você só abre a boca para falar conversas profanas? A gente vai dizer que a gente precisa fugir das conversas profanas, não criar elas. Muitas vezes vai dar uma vontade de pecar danada, fazer: ah, mas aconteceu isso, eu preciso falar. Ah, mas aconteceu isso, eu vou falar mesmo. Falou de mim, só que não é assim. Sabe o que a gente prova quando a gente faz isso? Que a gente é mais rebaixado que aquela pessoa. Se aquela pessoa te fez o mal no passado, você deve perdoar, mas você não deve permanecer do lado. Eu aprendi isso com a vida. Que quando o fato de me perdoar não me permite ser falsa. Eu posso perdoar ela, eu posso perdoar ele, mas eu não preciso ficar do lado. Se ele ou ela vê que eu não tenho perdão, aí é com ela, porque Deus conhece o meu coração. Aí é com ele, porque Deus conhece o meu coração. Se você não perdoa, quem sofre é você, não é a pessoa. Então a gente tem que aprender a perdoar, mas também tem que saber se posicionar. Então, um conselho para todos nessa noite: se posicione, porque no futuro Deus pode precisar de você e você não pode estar lá. E o fato de você sair de um grupo ou sair da igreja não vai dizer assim que agora o exército está pequeno, não, porque quando você sai de um grupo ou quando você sai da igreja, Deus levanta outro, porque Deus não depende de você, mas nós dependemos de Deus. Então a gente devemos guardar essa palavra no nosso coração, que muitas vezes a gente vai se deparar com o pecado, mas a gente deve ficar atento, porque a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E ao contrário de Sansão, quando a gente vê uma brecha, quando a gente vê que a gente tem a oportunidade de pecar, a gente deve fugir. Porque assim como Sansão se entregou aos desejos carnais, se entregou a Dalila, muitas vezes é assim na gente. A gente muitas vezes se entrega até demais. Muitas vezes a gente se entrega por desejos bobos, como um copo de uísque, como até mesmo aquela baladinha, como aquela amizade, ou até mesmo aquela conversa profana. Só que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Não é para você seguir o caminho dele ou dela. Mas, Senhor, a pessoa que eu mais amo está fazendo isso. Ele vai falar: você tem que saber se posicionar. Timóteo, eles podem, você não. A Bíblia vai dizer que
Timóteo vai dizer assim, Timóteo, eles podem, você não, você precisa permanecer. Pode acontecer daquele outro te trair, o outro te machucar, na verdade irá acontecer de pessoas nos machucar, pessoas nos trair, mas não é para a gente pagar o mal com o mal, pelo contrário, é para a gente pagar tudo isso orando por ela, para que ela encontre a paz. E pare com isso no futuro, porque tudo que um dia você faz, um dia você pode. Mas Milena, eu só fiz mal, só você irá colher mal. Querendo ou não, cada um só pode colher aquilo que semeou. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês é de Timóteo: permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Lembrai, é ela e ele pode, mas você não, porque ela e ele foi chamado, mas você foi escolhido. E a igreja aplaude o nome do Senhor.